Então, meus amigos, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de obrigações hoje, já agradecendo aí a compreensão da a questão da gripe. Essa semana eu não dei aula nenhuma. A primeira aula que eu dei foi hoje pela manhã, na verdade, na Unijorge, que foi online, é uma aula presencial, mas eu só consegui dar online. Até melhorei bastante hoje agora de tarde, graças a Deus. E aí, mas o importante é que a gente vai conseguir dar continuidade ao nosso curso aí, que estamos na reta final, inclusive, viu? A gente vem aí no ritmo bom e estamos aí na reta final do nosso curso. Hoje a gente dá continuidade com o tema de lugar do pagamento. O lugar do pagamento é o que é objeto da nossa apostila 10, no esquema de aula 10 que eu disponibilizei para vocês. Só para a gente visualizar no Código Civil, onde é que está o lugar do pagamento, no Código Civil, está aí na tela, ó, a partir do 327. Lugar do pagamento são os dispositivos entre o artigo 327 e 330 do Código Civil, que trata de onde é que deve ser feito o pagamento. Regra geral, onde é que o pagamento de uma obrigação tem que ser feito? Onde é que uma obrigação contraída tem que ser cumprida? Então, é isso que a gente passa a estudar agora no nosso curso. Opa! E, de acordo aí com o que a gente pode ver na nossa apostila, o Código Civil ele traz uma regra em relação ao lugar do pagamento. A regra geral em relação ao local que uma obrigação deve ser cumprida é de que esta obrigação deve ser cumprida no domicílio do devedor. O devedor ele tem uma preferência. Na verdade, vocês já podem perceber que o devedor é uma figura que tem muitos privilégios, né, no nosso Código Civil. Por isso que em sala de aula eu fiz até uma brincadeira botando aquele happy face um dia falando sobre devedor, porque se vocês estiverem na dúvida em relação em alguma prova, exame da ordem, em algum dispositivo do Código Civil tratando a quem compete a regra obrigacional mais favorável, você está na dúvida, não lembro que o código diz. Se você tiver de chutar uma alternativa, chute que aquela regra obrigacional é em benefício do devedor. Porque o devedor tem um tratamento especial, um tratamento no código para facilitar que ele cumpra com aquela obrigação que ele assumiu. Então, aqui nós estamos seguindo essa lógica do Código Civil, quando a gente trata de lugar do pagamento. O lugar do pagamento, ele normalmente deve ser feito no domicílio do devedor. Domicílio do devedor. Por isso que se diz que as obrigações, regra geral, elas são queráveis ou quesíveis, né? A obrigação, regra geral, ela é quesível ou querável, que quer dizer que essa obrigação, a obrigação deve ser adimplida no domicílio do devedor. Essa é a regra geral do artigo 327. Professor, as partes podem estipular de modo contrário? Com certeza, com certeza. As partes podem estipular que a obrigação vai ser cumprida no domicílio do credor, ou a obrigação vai ser cumprida em um outro local, que não seja nem domicílio do credor nem do devedor. Essa norma é uma norma dispositiva, como a grande maioria das normas que tratam, que são tratadas, né, no direito obrigacional, são normas dispositivas. As partes podem estipular de modo contrário, mas o Código Civil está aí para, no silêncio das partes, trazer a regra geral. Regra geral é que, no silêncio, a regra geral é que a obrigação deve ser cumprida no domicílio do devedor. E a gente chama essa obrigação, que deve ser cumprida no domicílio do devedor, de quesível ou querable. Beleza? A obrigação, por sua vez, que deve ser cumprida no domicílio do credor, a gente chama de obrigação portável ou obrigação portable. A obrigação portável ou portable é aquela que vai ser cumprida no domicílio do credor. Essa é a exceção, né? Essa é
Essa regra deve incidir se as partes estipularem deste modo. Beleza? Agora, se houver na obrigação a possibilidade de se pagar a obrigação em mais de um lugar, quem passa a fazer a seleção de em qual lugar será pago é o credor. Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 327 do Código Civil. Vamos ver aqui o que diz o Código Civil, ó. O Código Civil, a gente está estudando o artigo 327. O caput diz: efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se... Então, portanto, as obrigações são regras gerais quesíveis, né? Ou queráveis, são pagas no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se do contrário resultar lei, a natureza da obrigação ou das circunstâncias. Por que o código faz essa ressalva aqui no final do caput do 327? Porque tem algumas obrigações que necessariamente deverão ser cumpridas em determinado local. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel, a entrega das chaves do imóvel, ela pode ser até feita de modo ficto em outro local que não seja o local onde o imóvel existe. Mas, de modo prático, a entrega de um imóvel só pode ser feita no lugar onde o imóvel se situa, né? Só vai ser disponibilizada ali naquele local. Então, é por isso que o código faz essa ressalva. Às vezes, a natureza do que está se contratando, às vezes a própria lei determina que determinada obrigação tem que ser cumprida no domicílio de determinada parte, como, por exemplo, obrigações alimentares, como, por exemplo, os códigos de processo, as normas processuais de direito do trabalho, por exemplo, elas vão trazer regras de local de cumprimento de obrigação. Mas regra geral que nós temos é o seguinte: domicílio do devedor é o lugar do pagamento. Aí vem o parágrafo único e diz: se for designado mais de um lugar na obrigação, né, tiver a opção de escolher, quem passa a escolher é o credor. Então, atenção, olha uma exceção aí à nossa regra geral que a gente vem falando durante esse semestre. Normalmente é o devedor que é o que faz a seleção, que faz a escolha. Mas olha aí uma exceção. Lugar do pagamento, se for estabelecido, eu posso cumprir a obrigação em Salvador ou em Feira de Santana. Está lá na nossa obrigação, no nosso pacto, no nosso acordo. Quem acaba escolhendo onde vai ser cumprida a obrigação, neste caso, de acordo com o 327, parágrafo único, é o credor da obrigação, que vai determinar, olha, quero receber o pagamento, quero receber a entrega do produto, quero receber, enfim, em feira, em Salvador. E por aí vai. Lembre-se, essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Mas a lei, ó, como o próprio código diz, pode determinar de modo diferente a natureza da obrigação ou as circunstâncias também pode trazer uma regra específica. Olha o exemplo que eu dei para vocês já aqui, ó, na sequência, o artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de imóvel, o que é tradição? Tradição é entrega. Tradição é transferência de domínio. Tradição quer dizer entrega, transferência de domínio. A transferência de domínio de um imóvel a gente faz no local em que ele existe. Tecnicamente, na verdade, é no cartório em que aquele imóvel é registrado, e esse cartório é o cartório da circunscrição daquele imóvel. Então, o imóvel, a pessoa mora, por exemplo, na Pituba, tem um cartório específico que vai cuidar daqueles imóveis. E a transferência desse imóvel vai se dar onde se situa o bem. Onde se situa o bem. Bem como, ó, as prestações relativas ao imóvel. Então, o 328 traz uma regra em relação às obrigações ligadas a um bem imóvel, dizendo que se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar situado do bem.
Beleza? Então, comprei um bem em Salvador, um imóvel, normalmente eu pago essas prestações no local do bem. Essas regras, meus amigos, de local, elas faziam mais sentido em uma época analógica, em que a gente se dirigia a um determinado local para fazer um pagamento. Então, a gente ia para um banco, para uma agência bancária, fazer esse pagamento. Hoje em dia, a gente vai fazer isso pela internet, né? Vai fazer isso pelo aplicativo, vai receber um boleto. Então, a gente pode pagar dívidas relativas a um imóvel comprado em Salvador, a gente pode pagar da Nova Zelândia. A gente pode pagar isso onde quer que seja. Claro que o pagamento vai ser feito em determinado local, né? Em uma conta corrente, em favor de quem está vendendo aquele bem, mas a gente, na prática, pode efetuar esse pagamento, fisicamente falando, né? Factualmente falando, de qualquer lugar, né? Porque a gente hoje paga muito as coisas pelo computador, pelo celular. Mas a gente precisa conhecer a regra geral, que é justamente o que a gente está vendo aqui na nesse nosso encontro. Professor, Diga. existe alguma situação factível que a lei estipula que as partes não poderão ter essa discricionariedade, essa liberdade de escolher o local? Tem. É por isso que o código diz, ó, efetuar o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se, ó, o contrário resultar lei. Então, a lei pode estabelecer que, em determinada situação, essa obrigação só pode ser cumprida em determinado local. E isso acontece são inúmeros exemplos aí, enfim, é, obrigações ligadas ao espólio têm que ser cumpridas no local em que se processa o inventário. Então, são muitos exemplos que a gente pode ser dado. Por exemplo, é, questões ligadas, controvérsias ligadas a determinada relação de emprego devem ser solucionadas no local onde se prestava aquele serviço, onde se cumpria a prestação daquele serviço. E por aí vai. Então, a lei pode estabelecer, olha, em determinadas situações, só aqui que se cumpre a obrigação, só neste foro, só neste local que se cumpre as obrigações. Mas isso é exceção. Regra geral, a escolha do foro é algo que compete às partes. As partes, o chamado foro de eleição, né? As partes normalmente escolhem. É por isso que nos contratos é muito comum a gente ver no final do contrato, a última cláusula tem lá, né? As partes escolhem o foro de tal lugar para dirimir dúvidas e tal. E no próprio contrato, normalmente tem o lugar e a forma do pagamento estabelecida. O lugar e a forma do que vai ser estabelecida. O senhor falando aí me fez lembrar da matéria de tributário 2 que eu estou pegando, que Sim. fala sobre o critério espacial, né? Sobretudo, a gente acabou de dar o assunto de ISS. Uhum. E aí, tipo, não tem tanta liberdade assim entre as partes decidir onde é que vai se realizar o pagamento e consequentemente, o recolhimento do tributo. Seria, Isso. em tese, em local determinado. Eu não vou me lembrar agora qual é a regra, mas eu não sei Uhum. se é no local da execução da prestação do serviço, né? Ou se é, Do tem fato algumas gerador. situações, o fato gerador, exato. Ou se Isso. é no domicílio do prestador, alguma coisa assim. Uhum. Ou o direito tributário, por ser um ramo do direito público, ele normalmente vão ter regras cogentes, normas que não são dispositivas, normas que não admitem convenção em contrário. Então, se está lá no CTN que determinado tributo tem que ser pago de determinada forma, em determinado local, não há como, né, se escolher de outro método. Aqui, o que a gente estuda aqui no Código Civil é o lugar do pagamento ligado às obrigações de direito privado, as obrigações que interessam apenas a particulares, né? Então, as obrigações que interessam a particulares, regra geral, as partes podem escolher, podem convencionar
onde é que se dará o lugar deste pagamento, que é uma lógica bem típica, né, do nosso direito privado aqui. Mas, por exemplo, normas de defesa do consumidor. Tem uma série para proteger o consumidor, o CDC estabelece, por exemplo, que muitas obrigações relacionadas às relações de consumo, inclusive a eventual demanda judicial, ela deve ocorrer, o local que ela deve ocorrer é o domicílio do consumidor, mesmo que ele tenha comprado bem em outro local, né? Sei lá, comprou pela internet, ele tem esse privilégio de cumprir as obrigações e demandar contra o fornecedor de produto e serviço no próprio local em que ele reside. Beleza? O artigo seguinte, o 329, traz uma novidade do Código de 2002, né? Que é um texto normativo relacionado à hipótese de motivo grave que impeça o pagamento no lugar que foi estabelecido. O que acontece? Diz aí, ó, o 329. Ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. E aí vem a pergunta, o que é motivo grave? Aí, motivo grave vai ser algo que vai ser analisado caso a caso. Greve da polícia em determinada cidade pode ser considerado um motivo grave, né? A pandemia, com certeza, um motivo grave. Então, tem que ser avaliado aí, caso a caso, o que seria esse motivo grave. O fato é que um motivo relevante, um motivo grave, autoriza o devedor a fazer o pagamento em local diverso. Beleza? Tá aí o código autorizando excepcionalmente que a regra do pagamento seja feita em outro local se acontecer um motivo grave que impeça este pagamento. Finalizando aí o lugar do pagamento, a gente tem uma regra que prestigia a boa-fé objetiva das partes. O que o artigo 330 traz para a gente? O que o artigo... eu estou compartilhando a apostila, na verdade, e eu estou vendo o código, né? O artigo 330, ele traz uma regra que prestigia a boa-fé objetiva, é um desdobramento da boa-fé objetiva que vocês vão estudar esses desdobramentos quando estiver estudando teoria geral dos contratos. Mas a boa-fé objetiva nada mais é do que o dever de probidade, o dever de lealdade em uma relação obrigacional. As pessoas devem ser leais umas com as outras e não devem frustrar as expectativas que elas mesmas criam. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato com a pessoa, um contrato de locação, e esse contrato de locação diz que eu tenho que pagar todo dia 1º, é o que está lá escrito no contrato de locação, o pagamento deve ser feito dia 1º. E eu, por algum motivo, no 1º mês, pago no dia 5. O dono do imóvel, que tinha o contrato a seu favor, dizendo, olha, se não for pago no dia 1º, vai incidir multa, juros. Eu ligo para ele e falo, poxa, se eu não só consegui pagar dia 5, beleza. Ele fala, não, tudo bem, beleza, vou aceitar seu pagamento. No mês seguinte, eu pago dia 7. Aí converso com ele e tal, não me cobra juros nem nada. E eu fico pagando para ele sempre entre o dia 5 e o dia 10. Mais ou menos assim, de 5 e 10. Não passa do dia 10, estou sempre pagando, mas não pago no dia 1º, como é o que está no contrato. Está lá no contrato escrito. Se o locador reiteradamente aceita essa situação, é como se criasse para mim, locatário, uma expectativa de que eu posso pagar entre o dia 5 e o dia 10 sem problema nenhum.
com base na boa-fé objetiva, com base no conceito de lealdade obrigacional, cria-se uma expectativa em mim de que eu posso pagar do dia 5 ao dia 10. Acontece o que a gente chama de surrexio. Surge um direito para mim. Eu tinha que pagar até o dia 1º, mas eu, de modo reiterado, vou pagando em outra data. O locador vem aceitando isso. É como se surgisse para mim uma possibilidade de pagar em data diferente do que está no contrato. Então, surge um direito para mim e é suprimido um direito para o locador. O locador que tinha a possibilidade de me cobrar uma multa, juros, quando eu não pagasse no dia 1º, como ele passou um período grande, alguns meses, aceitando o pagamento sem problema nenhum, é como se o direito de exigir o pagamento no dia 1º fosse suprimido. Porque ele gerou, o comportamento dele fez gerar em mim uma expectativa de que, como o pagamento era reiteradamente feito entre o dia 5 e o dia 10, não haveria problema nenhum. É como se houvesse uma mutação contratual. Isso a gente chama de desdobramento da boa-fé, ou suppressio ou surrexio, no caso específico. E esse artigo 330 é um artigo, inclusive, usado pela doutrina para dar um exemplo de suppressio e surrexio. Dá um exemplo de desdobramento da boa-fé. Porque o artigo 330 diz que o pagamento feito reiteradamente em outro local, faz presumir renúncia do credor relativamente ao local previsto no contrato. Então, se eu tenho no contrato dizendo que eu tenho que pagar a pessoa sempre, sei lá, um exemplo, em Alagoinhas, mas eu faço sempre o pagamento em Aracaju, venho fazendo, e o credor aceita esse pagamento. Em local diverso, vem aceitando. É como se houvesse uma modificação contratual pelo decurso do tempo em relação àquela execução contratual. Então, na prática, cria-se uma expectativa para o pagador, para o devedor, de pagar onde ele vem pagando, sem problema nenhum, e o credor tem que aceitar essa mutação contratual. Beleza? Então, o que a gente tem no artigo 330, como está aí previsto na apostila, é um exemplo de suppressio ou supressão do direito do credor. Se o credor ele aceita reiteradamente o pagamento em local diverso do que está escrito no contrato, é como se ele, beleza, ok, mudamos o local de pagamento. Pode ser feito em outro local. Suppressio e surrexio são as duas faces de uma mesma moeda. No momento em que para alguém surge um direito de pagar de modo diverso, para a outra parte vai ser suprimido o direito de exigir o pagamento daquele modo anterior previsto no contrato. Beleza? Quem está por trás dessas regras de mutação contratual pelo reiterado cumprimento de modo diverso é a boa-fé objetiva. Está aqui na tela de vocês, ó. Boa-fé objetiva. É a que fundamenta dispositivos como este aí. Opa. Boa-fé objetiva. Beleza? Nossa, eu acho que tem uma pergunta aqui, né? Ou não? Tinha uma pergunta? Não. Ok, uma mensagem. Professor, Diga. em termos mais materiais, visto essa situação, em um contrato, se faz necessário um aditivo ou não é necessário? Não se faz necessário. É a mudança fática que aconteceu, a mudança prática, ela opera uma mudança contratual por si só. Ela cria uma expectativa legítima na parte, em qualquer parte, de cumprir o contrato de modo diverso. Então, não é necessário uma alteração contratual para que se formalize essa modificação. A modificação ela acontece justamente no plano fático. E o direito ele acaba prestigiando aí o que vem acontecendo na prática. Olha, na prática a pessoa reiteradamente aceita um pagamento feito em um lugar diverso do que foi ajustado,
feito em um tempo diverso do que foi ajustado, é como se ela aceitasse uma modificação contratual. Porque se ela não aceitasse isso, cobraria juros, cobraria multa devida, como ela tinha a opção de fazer e acabou abrindo mão. Então, é como se fosse um prestígio, como se fosse, não, é um prestígio, a boa-fé objetiva, a expectativa que as partes criam. Este locador que poderia exigir o pagamento, por exemplo, todo dia primeiro, ou em um local determinado. Ele passa, sei lá, um ano recebendo em um lugar diferente, em um tempo diferente. Aí, um ano depois, ele, por algum motivo, ele se reta e fala, ah, não, agora eu vou cobrar a multa. E aí, surpreende o locatário com uma multa lá, a cobrança de uma multa, dizendo, ó, tá no contrato aqui que você tem que me pagar dia primeiro e tal. Este locatário pode exigir no judiciário que aquela multa não seja cobrada por conta da boa-fé objetiva e demonstrar, olha, eu venho pagando, excelência, todo mês eu pago no local tal e não tem nenhum problema. O locador aceita o pagamento nesse lugar. Ele aceita o pagamento nessa data. Então, acontece uma modificação no contrato, uma modificação real, sem necessidade de se alterar a minuta. O que vale mais é o exercício prático daquela atividade. Isso é muito forte nas relações contratuais. Isso acontece, por exemplo, nas relações de emprego. É muito, o que vale muito para uma relação de emprego, vocês vão ver isso em direito do trabalho, é o que a gente chama de verdade real. É o que, de fato, aquela pessoa desempenha de atividade. Às vezes, no contrato está uma coisa, mas a pessoa desempenha outras atividades, tem outras responsabilidades. O que vale é o que, na prática, acontece. Então, aqui, para a gente enquadra esse raciocínio jurídico como um prestígio à boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva quer dizer dever de probidade, dever de ser ético. O modo com que você vem atuando contratualmente e fez criar uma expectativa da outra parte, é o modo que você deve se comportar. Se alguém Professor, chamou, diga. minha pergunta era bem nesse sentido mesmo. Tipo assim, após a decisão do juiz, o juiz disse, não, realmente, você aqui estava aceitando o pagamento em outra data, então não faz sentido essa multa. Uhum. Após a decisão do juiz, não tem nenhum meio jurídico, material, dentro do contrato que, por sua vez, seria modificado? Não, dentro desse Entendeu? Tipo assim, contrato, se é não. o pagamento... Eles podem refazer o contrato, eles podem, por exemplo, as partes podem dizer o seguinte, então eu não quero mais contratar. Se for para ficar recebendo em lugar diferente, se for para ficar recebendo em dia diferente, eu não aceito mais. Ele tem o poder de rescindir o contrato, né? Esse direito que todos nós temos em contratos de trato sucessivo, e aqui a gente está falando em contratos de trato sucessivo, só faz sentido a nossa exposição aqui em relação àqueles contratos que a gente cumpre, né, de modo reiterado no tempo. Os contratos de cumprimento imediato é uma vez só, a gente não aplica esse raciocínio jurídico que a gente está falando. Mas todo contrato de trato sucessivo tem essa característica, né, que a gente está mencionando aqui, de que a modificação faz com que, a modificação prática faz com que as cláusulas do contrato sejam modificadas pelo que, de fato, a relação contratual foi ao longo do tempo firmando, né? Como é que ela foi estabelecendo. Se alguma parte não quer mais, não, eu não tenho mais interesse nisso. O que ela deve fazer é resolver o contrato. Resolver o contrato, ela pode tentar firmar novamente o contrato com as bases do que ela deseja, ou simplesmente desfazer o contrato. O que ela não vai poder fazer é exigir cumprimento de multa ou de juros ou de alguma cláusula penal por descumprimento de determinada cláusula que traz lugar do pagamento ou tempo do pagamento,
Se aquela pessoa ficou um tempo grande aceitando esse local do pagamento, aceitando essa forma de pagar. Então, ela pode até fazer isso. Olha, eu não quero mais contratar, tem todo o direito. Mas não vai poder ser atribuída perdas e danos, nem vai poder haver qualquer consequência para aquela pessoa que, de boa fé, criou uma expectativa de que o contrato dela foi modificado ao longo do tempo. Beleza? Então, é isso que acontece em tese nas relações jurídicas contratuais de direito privado. Perfeito. Ok? Sobre o artigo 329, quando se ocorre, quando se, por exemplo, você está na cidade de, sei lá, Maringá, Hum. e o credor está na cidade de Salvador. Acontece uma hiper mega chuva lá, você não tem como fazer o pagamento conforme devido, né? Sei lá. Uhum. O devedor, ele tem a obrigação de constituição, como aqueles fatos, né? Constituição em mora. Eu não sei se o senhor vai se lembrar, Uhum. mas fala sobre isso, né? No caso da mora do devedor e da mora do credor, ambos têm a responsabilidade de deixar a outra parte ciente de que tal fato aconteceu. Nesse Isso. caso também, ele precisa expressar, antes de realizar o pagamento em outro local, tem que expressar os reais motivos antes de realizar esse pagamento. Conseguiu entender? Não, olha, eu consegui. É interessante que que essa comunicação seja feita, né? Ainda mais hoje em dia que a comunicação é muito fácil, né? De ser feita. Mas, assim, em tese, quando a gente mencionou aqui, ó, no 329, né, que você está mencionando, ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo ao credor. Veja que o código, em tese, ele não exige notificação prévia para fazer essa modificação do lugar do pagamento. O que ele exige é que ocorra um motivo grave. O que habilita ele exige apenas um motivo grave. Talvez você esteja surgiu a sua dúvida e fazendo a confusão por conta do trabalho, talvez, né? Que a gente pediu e você já tá estudando aí as regras Foi, de... minha pergunta foi muito no sentido do seguinte: ele poderia, de ofício, já fazer o pagamento em outro local para depois informar os motivos, ou ele precisaria informar o credor antes de escolher o determinado Não, local para fazer o pagamento? não, já pode fazer o pagamento direto. Havendo um motivo grave, ele já pode fazer o pagamento direto. Ele não precisa informar antes para fazer. Não. Até porque, normalmente, ele vai fazer esse pagamento em local diverso para não perder o prazo, né? Para não dar ensejo à multa, Amora. cobrança exatamente, ao início da mora. E essa situação, assim, normalmente vai acontecer. A pessoa não tem essa possibilidade, normalmente, de avisar. É uma situação em que ela se vê obrigada a agir de outra forma, pagar em outro local, pagar em determinado momento, por conta desse evento inevitável, né? Que a gente chama caso fortuito ou força maior. Poderia ser aqui também essa expressão, em vez de motivo grave, né? Caso fortuito ou força maior. Beleza? Amigos, na sequência, ainda aí, na nossa apostila 10, passamos a tempo do pagamento, o estudo do tempo do pagamento. É o que no Código Civil está a partir do artigo 331. Código Civil, está aí na tela, a partir do 331, tempo do pagamento. Estamos fazendo a sequência, né, do Código Civil. Do 331 ao 333. Traz as regras relacionadas ao tempo do pagamento. Quando é que o pagamento deve ser feito? Quando é que o pagamento deve ser feito? O pagamento, ele tem que ser feito, regra geral, em uma data que a gente chama de vencimento. Data chamada vencimento. Então, o momento de cumprimento da obrigação é a data que a gente chama, né, data de vencimento. Toda vez,
meus amigos, que uma obrigação não tem prazo, o que se subentende é que aquela obrigação tem que ser cumprida imediatamente. Imediatamente. Então, se a obrigação tem um prazo, o tempo do pagamento, que é o momento no decurso do tempo que ela deve ser cumprida, é na data do vencimento. Se não há data do vencimento, uma obrigação contraída tem que ser cumprida imediatamente. Então, essa regra ela acaba se repetindo em outros momentos. Essa regra do cumprimento imediato, se não há um tempo estabelecido. Vocês vão ver, por exemplo, que quando vocês estudarem lá na formação dos contratos, vocês vão ver que os contratos, eles passam por diversas etapas. A gente estuda as etapas de formação do contrato, né? Primeiro começa com as tratativas, depois vem a proposta, depois vem a conclusão do contrato com um firmamento, né, de uma minuta e tal, de um negócio jurídico contratual. Vocês vão ver lá que, por exemplo, uma proposta contratual feita a uma pessoa sem prazo, ela, se não for aceita imediatamente, não obriga mais o proponente. Então, por exemplo, se você faz uma oferta a alguém, se eu faço uma oferta aqui para vocês, a gente está aqui, né? Mesmo que seja pela internet, a gente está de modo imediatamente negociando. Se eu faço uma oferta aqui e vocês não aceitam imediatamente, vocês não podem amanhã dizer: ah, professor, aquela oferta sua de ontem eu aceito, viu? Eu quero cumprir. Você pode até propor, mas eu tenho o direito de não aceitar mais, porque normalmente o cumprimento de obrigação, o momento de obrigação, se não há um prazo estabelecido, só vincula a parte se ela foi cumprida ou foi exigida imediatamente. Aqui a gente tem a mesma lógica jurídica do tempo do pagamento. Se não tem estabelecido quando é que uma obrigação deve ser cumprida, ela tem que ser cumprida agora, imediatamente. Então, a regra geral é essa. Beleza? As obrigações elas podem ser cumpridas de 3 formas, basicamente. Pode ser uma obrigação de cumprimento instantâneo ou de chamada também de execução imediata. É aquela em que, no momento em que as partes dão o seu consentimento em relação à obrigação, elas já passam a ter que cumprir ali imediatamente. A grande maioria dos contratos é assim. Então, o contrato de compra e venda, você vai, sei lá, tomar um cafezinho na cantina e compra um café, a entrega do café é imediata, né? Não é para daqui a um prazo, daqui a um tempo. Então, o contrato de compra e venda, por exemplo, na grande maioria das vezes em que ele é firmado, ele é de cumprimento imediato, de execução imediata ou cumprimento instantâneo. Mas as obrigações também podem ser firmadas em uma vez no futuro. É o que a gente chama de obrigação de execução diferida. A execução diferida é aquele tempo do pagamento em que a obrigação será cumprida uma vez só, mas um tempo futuro. Como, por exemplo, né, a compra e venda efetuada por cheque pós-datado. Isso aqui eu falo aqui cheque pós-datado, mas cada vez mais isso aqui vai soar estranho para quem tem aí 20 anos, sei lá, 25. Talvez nunca tenha precisado passar um cheque, né? O que é pós-datado, né? Inclusive, cheque pós-datado, não sei se vocês sabem, mas era algo contrário à própria natureza do título de crédito cheque, porque cheque é um título de crédito de pagamento à vista. Aquilo que a gente fazia de botar, né? Ó, eu vou botar aqui a data para não sei quando. Aquilo ali contrariava a natureza do próprio cheque. Se você pegasse um cheque pós-datado e apresentasse no banco, você podia sacar ele. Está lá assinado pela parte. Hoje, dia 11. Estava lá a data do dia 30 de novembro, pós-datado. No comércio se fazia muito isso, né? No trânsito das obrigações. Ah, eu vou lhe pagar, só posso lhe pagar dia tal, vou botar aqui, viu? Se a pessoa apresenta aquele cheque antes no banco, ela pode sacar, porque o cheque é um título de crédito de pagamento à vista. Então não importava. Mas é um exemplo usado pela doutrina, inclusive, o cheque pós-datado,
para tratar de obrigação de execução diferida. Mas eu vou dar um exemplo outro aqui, exemplo comum que acontece comigo, por exemplo, alguém contrata um show meu, um show do Batifum para o Réveillon. É um contrato, é uma obrigação de execução diferida. Vai ser executado em uma data específica no futuro, que é na data do 31 de dezembro, na virada do 31 de dezembro. E a obrigação também pode ser uma obrigação de trato sucessivo, ou também chamada de execução continuada, que é aquela obrigação que se repete. É um cumprimento previsto de forma periódica, ele vai se repetindo ao longo do tempo. Beleza? Então, em relação ao tempo do pagamento, regra geral, a obrigação tem que ser cumprida imediatamente, se não houver um prazo estabelecido. Se houver um prazo estabelecido, a obrigação tem que ser cumprida neste prazo, seja ele periódico, ou seja ele uma vez só no futuro, que é o que a gente chama de obrigação diferida. Beleza? Obrigação diferida. Ok? Então, tá ali, ó, confirmando isso que a gente está falando, o artigo 331 do Código Civil, 331, diz que, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado à época do pagamento, o pagamento é à vista. Ou seja, o credor pode exigir o pagamento imediatamente. Então, regra geral, as obrigações são de cumprimento à vista, imediatamente. E se a obrigação for condicional? O que é uma obrigação condicional? Obrigação condicional é uma obrigação que está sujeita a um evento futuro e incerto. Vocês lembram o que é condição, né? Condição, juridicamente falando, é um evento futuro e incerto. Termo é um evento futuro e certo. Condição é um evento futuro e incerto. Então, por exemplo, obrigação condicional. Eu me obrigo a doar um dos cachorrinhos que minha cadela vai ter ainda, ela vai parir, e vai ter uma ninhada, eu me comprometo para, em 2 meses depois da data que ela parir, entregar a um amigo meu, fazer uma doação. Ou, sei lá, vender o filhote, se for um cachorro de raça, enfim, e for permitida a compra e venda. O que é essa obrigação? É uma obrigação condicional, está sujeita a um evento futuro e incerto. Qual é essa data? 2 meses a partir do nascimento dos filhotes? Eu não sei, porque vai depender de quando eles nascerem, né? Eles podem nascer, enfim, um dia, pode nascer outro. Então, as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição. Então, quando a condição se observar, o evento futuro incerto acontecer, passa a surgir a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação. Beleza? Cabendo ao credor a prova de que este teve ciência, de que deste teve ciência o devedor, né? Na condição do surgimento da condição. Beleza? Agora, excepcionalmente, o credor pode cobrar uma dívida, meus amigos, antes do prazo. Professor, Quais são essas hipóteses? Está aqui no artigo 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, 2 pontos. Em que situações? Falência do devedor ou no concurso de credores, ou seja, no caso de decretação de falência do devedor, um dos efeitos da falência é a antecipação de todas as dívidas do falido. Um dos efeitos, vocês vão estudar isso quando vocês estudarem falências, um dos efeitos é antecipar todas as dívidas. Também irá antecipar o vencimento do prazo de pagamento, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Um bem, ele pode servir de garantia para o pagamento de uma dívida através de direitos reais em garantia que tem algumas espécies, e a hipoteca ou a penhora são 2 espécies, né, de direitos reais de garantia. Diz o código que se um mesmo bem for penhorado
em uma execução por outro credor, o credor que também tem uma pior em relação àquele bem é como se antecipasse o prazo de pagamento para ele, o prazo de cumprimento. Ele pode exigir o cumprimento desde já, porque é como se ele perdesse, né? Essas situações do artigo 333, na verdade, elas sinalizam situações em que acende um alerta vermelho para o credor. Ó, credor, você pode ficar sem receber o seu pagamento, porque aconteceram essas situações aqui do artigo 333, que elas funcionam como modos de antecipação do vencimento. E também, ó, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias de débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçar. Então, se a pessoa tem uma garantia, sei lá, um contrato de fiança. O contrato de fiança é uma garantia fidejussória. Garantia fidejussória é uma garantia baseada na confiança. Isso que quer dizer fidejussória, quer dizer que é uma garantia baseada na confiança. O contrato de fiança, por exemplo, é um modo de garantia fidejussório, né, com base na confiança. Se por acaso acontece alguma coisa e o fiador não presta mais a fiança que no início do contrato o credor exigiu. O credor fala, devedor, beleza, eu vou lhe entregar um bem aqui e tal, depois você vai me pagar, mas eu quero que você indique um fiador. A pessoa indica um fiador, beleza, tudo bem, indicou um fiador. Por algum motivo, o fiador, ó, partiu a milhão. Então, se cessar essa garantia, há uma antecipação do prazo para se cobrar a dívida. Beleza? Da mesma forma, meus amigos, não está aqui, mas vocês vão ver isso em contratos. Se a parte se torna insolvente, o que é insolvente? Insolvente é aquele sujeito que possui mais débito do que crédito em seu universo patrimonial. É aquela pessoa que não tem mais como pagar as suas dívidas. Quando a pessoa se torna insolvente, a insolvência também funciona como uma antecipação do prazo das dívidas. As pessoas, os credores podem se habilitar a cobrar essa dívida mesmo antes do vencimento do prazo por conta da insolvência. Beleza? Isso tudo que eu mencionei é o que a gente tem aqui na nossa apostila, tratado aqui no artigo 333. Artigo 333. É antecipação do vencimento. Beleza? E o parágrafo único do 333, finalizando aí o estudo do tempo do pagamento, diz que no caso de solidariedade passiva, ou seja, existe mais de um devedor, e o credor pode cobrar a obrigação total de qualquer um deles, isso é solidariedade, né? Vocês lembram? Solidariedade é quando a solidariedade passiva é quando o credor pode cobrar de qualquer um dos devedores o cumprimento da obrigação total. Então, no caso de solidariedade passiva, onde diversos devedores são responsáveis pela dívida e cada um deles será obrigado pela dívida toda, as circunstâncias pessoais não se comunicarão. Olha só, isso é uma regra que cai muito em concurso. Circunstâncias pessoais não se comunicam na solidariedade passiva. Isso a gente já viu isso, né? No artigo 264. E aí o artigo 333, parágrafo único, vem reforçar essa norma, dizendo que, ocorrendo alguma dessas hipóteses do artigo 333, em relação a apenas um ou alguns dos credores, os demais não terão direito a vencimento antecipado da dívida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, acontecendo uma dessas situações aqui, por elas implicarem em circunstâncias pessoais, havendo solidariedade passiva, essas circunstâncias pessoais não se comunicam, não antecipam a dívida para os outros
para os outros devedores. Beleza? Então, tem 3 devedores. Esses 3 devedores tinham que cumprir a obrigação no dia 30 de novembro. 30 de novembro. O fato de um devedor entrar em falência não vai antecipar o pagamento da dívida para os outros 2. Os outros 2 não vão sofrer com isso. É isso que quer dizer essa norma. Beleza? Apenas em relação a este devedor que se tornou falido, é que há uma antecipação do dever de cumprir a obrigação. Então, o credor pode, antes do dia 30 de novembro, que era a data prevista, cobrar desse que está falido. Mas dos outros 2, ele vai ter que aguardar o prazo estabelecido na obrigação. Beleza? É isso que quer dizer o parágrafo único do artigo 333. Nos casos desse artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores. Isso aqui reforça a regra de que circunstâncias pessoais na solidariedade passiva não se comunicam aos demais devedores. Beleza? Ok, terminamos aí de ver essas regras de lugar e tempo do pagamento e a gente passa ao estudo agora da apostila 11. Você já tem ela, né? Já tem? Eu acho que a 10 e a 11 a gente não tem, não, professor. Pelo menos eu não me recordo. Essa 10 que eu estava falando aqui, vocês não tinham, não, é? Pô, vocês não falam nada? Não é Eu não possível. queria atrapalhar a aula, mas eu pensei em falar e Grupo. perguntar. Espera aí. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu achei que eu já tinha passado na, na aula passada. Passou sim, professor. Mandaram no grupo. Isso. Eu me lembro de ter mandado. Mas eu vou mandar aqui de volta no chat aqui, peraí. Cadê, meu Deus? Bora. Oxi, não tá indo, peraí. Qual foi que a gente viu agora? 10, né? Peraí. Ai, ai, meu. Ok. Tá aí no chat, beleza? 10. Deixa eu ver agora, 11. Onze. Peraí, deixa eu ver se eu mandei certo. É isso mesmo. 11. Manda logo a 12 aqui.
12. Mandar logo a 13. Se acalme. Eu não sei se a gente vai... Obviamente, a gente não vai ver tudo isso hoje, mas já mando aí para vocês. Pronto. Ok, então vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Então, meus amigos, a gente continua o nosso curso, continua a análise aí do Código Civil, a parte de obrigações, tratando agora a continuação, né, das regras de adimplemento e extinção das obrigações, tratando de um método de pagamento chamado pagamento em consignação. Pagamento em consignação, que nada mais é do que uma das regras especiais de pagamento, né? Pagamento em consignação ou consignação em pagamento, né? São expressões sinônimas, mesma coisa. Pagamento em consignação ou consignação em pagamento. O que é a consignação em pagamento? A consignação em pagamento normalmente ocorre quando o credor está em mora de receber do devedor o cumprimento da obrigação. A mora, meus amigos, pode ser não só do devedor, que normalmente acontece, mas do próprio credor. O credor tem, sei lá, um valor a receber, o valor era para ter recebido há 6 meses atrás, e o credor não apareceu para receber. Não apareceu para receber o seu pagamento. E o devedor, para não se ver alvo daquelas consequências do não pagamento no prazo previsto, diante dessa mora do credor, o devedor ele pode realizar o depósito dessa coisa devida ou do pagamento devido em juízo. Em juízo. É o também chamado o meio indireto de exoneração do liame obrigacional. Então, a consignação em pagamento é um instituto misto, é um instituto de direito material e direito processual. É uma forma de se livrar do cumprimento daquela obrigação do devedor ante a mora do credor. Ante a mora do credor. Então, o pagamento em consignação ele é tratado aí no Código Civil a partir do artigo 334, dizendo o código, que está aqui na tela de vocês, dizendo o código: considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então, vamos imaginar que eu estou devendo algo, eu tenho que restituir um valor, sei lá, eu recebi um valor indevido como professor aqui da Universidade Federal. Vamos imaginar essa situação. A Universidade Federal fez algum pagamento indevido para mim, sei lá, algum auxílio, algo que eu não poderia receber. Eu acabei recebendo aquilo de boa fé e, depois de um tempo, eu percebo que aquele valor não era devido. E aí eu peço administrativamente para devolver aquele valor e a universidade acaba demorando de atender ao meu pedido, demorando de dizer como é que eu faço para restituir esse valor. Qual é uma das alternativas que cabe ao devedor neste caso? Qual é? Ele fazer o depósito desse valor em juízo. Olha, já que você está se enrolando aqui para receber o pagamento, o cumprimento da obrigação,
Eu vou depositar esse valor em juízo e está aqui, ó. A conta é essa. Quando você quiser, você vai lá e retira. Então, a consignação em pagamento é uma ferramenta diante da mora do credor. O credor, ele acaba demorando de exigir o cumprimento da obrigação ou de permitir que o devedor faça esse pagamento espontaneamente. E aí, é uma ferramenta à disposição do devedor. Beleza? Do devedor, a consignação em pagamento aí prevista a partir do artigo 334, que a gente chama de meio indireto de exoneração do pagamento. Meio indireto. E aí, o artigo 335 vai trazer um rol, e este rol é exemplificativo, podem acontecer outras situações, em que se admite o pagamento em consignação. Vamos ver aqui, ó. Se admite o pagamento em consignação. 2 pontos. Se o credor não puder, ou sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Então, o credor, ele, por algum motivo, não se recusa a receber o pagamento. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no seu lugar, tempo e condição devida. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, for declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, e se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, o artigo 355 traz um rol exemplificativo de situações que podem levar à chamada consignação em pagamento. Beleza? Agora, para que a consignação em pagamento seja válida, precisa atender aos requisitos do artigo 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, diz o artigo 336, será mister, né? É ofício, é obrigação, que concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então, o pagamento feito em consignação, ele tem que se dar da forma em que estava previsto na obrigação, né? Da forma em que estava previsto no contrato. Então, tem que obedecer às regras. Então, se o contrato previa o pagamento em determinado valor, de determinado modo, tem que ser feito naquele valor, naquele modo. Então, é uma regra bem intuitiva até essa do artigo 336. Beleza? E o pagamento em consignação, diz o artigo 337, ele deve ser feito no lugar do pagamento, no lugar estabelecido para o pagamento. Então, se eu vou ajuizar uma demanda para fazer um depósito em juízo daquele valor, para garantir o pagamento, o local em que eu vou ajuizar essa demanda tem que ser no local em que deveria ter sido feito o pagamento. Beleza? E qual é a grande ideia da consignação? A grande ideia da consignação em pagamento é que, se ela for feita corretamente, no lugar onde deveria ter sido feito, ela impede a incidência de juros moratórios, né? E de todos os demais riscos que decorrem do inadimplemento. É isso que diz o artigo 337. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento, deve ser feito onde deveria ser feito o pagamento, né? Então, se eu deveria fazer um pagamento na cidade de Salvador, a ação de consignação em pagamento tem que ser movida aqui, em Salvador. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue para o depositante, os juros e as dívidas e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Então, a ação de consignação em pagamento, ela faz cessar para o depositante, o risco de ter que pagar juros e dívidas daquela obrigação. Salvo se, no final da ação de consignação em pagamento, o juiz
declarar improcedente o pedido. E por que o juiz declararia improcedente o pedido? Ele poderia declarar improcedente o pedido, por exemplo, se o valor depositado for um valor errado, for um valor menor, se o objeto depositado no juízo não era aquele. Então, se não houve problema com a ação de consignação em pagamento, ela tem o efeito de livrar o devedor dos riscos do inadimplemento, né, do pagamento de juros, do pagamento de multa, e por aí vai. Beleza? Então tá aí. O artigo 338, na sequência, ele vem trazer para a gente a ideia de que o devedor ele pode desistir da consignação e suportar as eventuais consequências da mora ou do inadimplemento até que se manifeste o credor. Então, o artigo 338 diz que, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, na ação de consignação em pagamento, o que vai acontecer? O juiz vai intimar o credor para dizer se ele aceita aquele valor. O valor foi pago aqui pelo devedor. Está correto? É isso mesmo? Enquanto o credor, não se pronuncia, o devedor pode desistir da consignação. É essa a regra que está no 338, que diz: enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento do valor, né? O levantamento das coisas ou do valor que foi depositado em juízo, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Então, se alguém move uma ação de consignação e antes do credor se pronunciar, a pessoa resolve desistir, é como se a obrigação voltasse ao seu formato original. É como se o devedor preferisse correr o risco do inadimplemento. Beleza? É o que está no artigo 338. E aí, é importante a gente destacar para vocês, neste momento, que foi o que a gente trouxe aí na apostila, algumas regras importantes processuais em relação à consignação em pagamento. No CPC, Código de Processo Civil, meus amigos, vocês vão ver, que o artigo 544 traz uma série de regras relativas à consignação em pagamento. E esse artigo 544, ele afirma que na contestação da ação de consignação em pagamento, ou seja, quem é que vai contestar a ação de consignação em pagamento? É o credor. Credor que é o réu na ação de consignação em pagamento. O réu, que é o credor originário, ele pode alegar. O que o credor pode alegar como parte ré na ação de consignação em pagamento? Ele pode alegar que, olha, não houve minha recusa, eu nunca me recusei a receber a quantia. A recusa de recebimento foi justa, ou seja, o devedor queria, por exemplo, pagar um valor a menor, não era aquele valor ajustado, por isso que ele se recusou, o credor se recusou a receber. O depósito feito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, o depósito foi feito em local diverso, ou o depósito não foi do valor integral. Beleza? Então, o juiz ele vai avaliar se alguma alegação do credor tem razão de ser. Se não tiver razão de ser, o juiz vai declarar procedente o pedido da consignação em pagamento. E, julgando procedente o pedido da consignação em pagamento, o juiz vai declarar extinta a obrigação e condenará o réu, quem é o réu? O credor, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. É o que está no artigo 546 do CPC. 546 do CPC. Beleza? Outra repercussão processual importante, meus amigos, da consignação em pagamento, é que o Código de Processo Civil autoriza o credor a levantar o valor oferecido. Vamos imaginar que a dívida era de, sei lá, 10 mil. O credor, por algum motivo, não recebeu o valor na data ou local ajustado.
o devedor foi e moveu uma ação de consignação e depositou o valor de 8.000. Não depositou o valor todo, depositou de 8.000. O devedor achou que a dívida era de 8.000 e para o credor era de 10.000. Antes de finalizar a ação de consignação em pagamento, o credor ele tem a prerrogativa de levantar o valor que foi depositado. O valor que é incontroverso. O devedor depositou 8.000. Então, para ele aqui, pelo menos 8.000 ele me deve. O credor, de acordo com o artigo 554, parágrafo 1º do CPC, ele tem a possibilidade de levantar já 8.000. O credor pode, beleza, então deixa eu pegar 8.000 sem que isso implique em concordância com o valor. O fato do credor levantar o valor que foi depositado em juízo não implica que ele está aceitando aquele valor. Não implica necessariamente concordância. Beleza? Isso é um dispositivo muito importante. Vocês vão estudar isso quando vocês estudarem processo civil. Provavelmente o seu professor vai mencionar isso. Mas a gente já menciona aqui que é uma regra interessante. Na ação de consignação em pagamento, mesmo se antes da sentença o credor levanta o valor, isso não quer dizer necessariamente que ele está concordando com o valor. Beleza? Ele pode levantar o valor e ainda prosseguir a ação de consignação em pagamento em relação à parcela controversa. Então, a dívida era de 10.000. O devedor foi lá e depositou em juízo 8. O credor pode sacar os 8 e falar, mas eu quero discutir ainda os 2.000, porque a dívida era de 10, está faltando 2. Tranquilamente, o credor pode fazer isso, porque levantar o valor que foi depositado em juízo não implica em concordância. Beleza? E outra ponderação importante que a gente faz em relação à consignação em pagamento é que se a consignação em pagamento versar sobre aluguéis e encargos de um contrato de locação de imóveis urbanos, a gente tem que observar o que está disposto nos artigos 58 e 67 da Lei de Locação de Imóvel Urbano. Está lá na Lei de Locação de Imóvel Urbano, deixa eu pegar aqui. Lei 8245 de 91. 8245 de 91. Está aí na tela de vocês, a Lei de Locação de Imóveis Urbanos. E a gente chama a atenção na apostila que se a consignação em pagamento for relativa a valores de locação, fiquem atentos ao que diz o artigo 58, beleza? A essas regras do artigo 58, que fala sobre a forma de pagamento dos aluguéis, bem como o que dispõe o artigo 67. 67, ó. Ação de consignação de aluguel e acessórios. Então, se, por exemplo, o locador, por algum motivo, está se recusando a receber os valores, o devedor, que é o locatário, ele pode mover uma ação de consignação e ele vai ficar atento a essas regras aqui. Beleza? Do artigo 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte. Então, ó, petição inicial deve, enfim, tá aqui chamando a atenção de vocês para o fato de que se a consignação em pagamento versar sobre dívidas locatícias relacionadas a imóvel urbano, a gente tem que ficar atento a esses dois dispositivos aí, tá bom? Artigo 58 e artigo 67 da Lei de Locação de Imóvel Urbano. Ok? Vamos dar sequência, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Pagamento com subrogação. Pagamento com subrogação. Amigos, pagamento com subrogação. Quando a gente fala subrogação em direito, subrogação quer dizer substituição.
Subrogação em direito é a mesma coisa que substituição. Vou botar uma corzinha diferente aqui para ficar melhor. Aí. Ok. Pagamento com subrogação quer dizer substituição, beleza? Então, subrogação é a substituição de uma coisa por outra, com os mesmos atributos e ônus, em uma das posições de determinada relação jurídica. A subrogação ou substituição do objeto do pagamento pode ser derivada de uma previsão em lei, ou seja, é a chamada subrogação legal, ou pode ser chamada subrogação convencional. As partes podem negociar a subrogação, ou seja, a substituição de um bem por outro, em relação ao cumprimento obrigacional. E esses dispositivos estão previstos no Código Civil, nos artigos 346 e 347. Subrogação, tratando da subrogação legal e da subrogação convencional, da substituição legal ou convencional. Beleza? Atenção ao seguinte, ó. Há uma diferença, existe diferença entre subrogação da posição do credor e da chamada cessão de crédito. Beleza? Qual é essa diferença? A diferença é a seguinte, na subrogação, que é na substituição da posição do credor, vai haver a quitação da obrigação anterior. Ou seja, na subrogação, há a chamada quitação da obrigação anterior. Se eu troco uma obrigação de entregar uma bicicleta por uma obrigação de entregar um celular, a obrigação de entregar a bicicleta foi quitada. Beleza? Acontece a subrogação. A subrogação é de uma obrigação por outra. A substituição. Agora, na cessão de crédito, nem sempre haverá quitação. São institutos bem parecidos, né? Mas essa é a distinção que a doutrina aponta e que a gente pode apontar aqui. Na subrogação sempre haverá a quitação e na cessão de crédito nem sempre haverá a quitação. Beleza? A subrogação legal, a substituição prevista em lei, é também chamada de subrogação automática ou subrogação de pleno direito, porque ela está prevista em lei. Então, acontecendo a hipótese normativa, acontecerá a subrogação. Beleza? Ela é automática. Ela opera de pleno direito. E são hipóteses de pagamentos feitos por terceiros. Então, se um terceiro paga uma dívida de alguém, ele acaba, né, se subrogando, se substituindo na posição de credor. Então, por exemplo, quando é que pode acontecer, né, a subrogação legal? O credor que paga a dívida de um devedor comum. Vamos imaginar que A deve 10 mil para B, beleza? A deve 10 mil para B. E A também deve 10 mil para C. Se B pagar 10 mil que deve a A, se B paga os 10 mil que A deve para C, então B pode cobrar 20 mil de A, pois B se subrogou na posição de C. Entenderam aí? Vou repetir. Ó, A deve 10 mil para B. B é credor de A em 10 mil. E A também deve 10 mil para C.
Só que B faz o seguinte, C, tome aqui os 10 mil e eu vou passar a virar credor de A, não só dos 10 mil, que ele já me devia, mas também desses novos 10 mil aí, que ele devia para você. O que acontece aqui é uma sub-rogação, né? B passará a ser credor de uma quantia de 10 mil. Beleza? Então, o que o código diz é o seguinte, se C tinha alguma garantia especial, essa garantia especial vai passar para B por força da sub-rogação, por força do que está disposto no artigo 346. Vamos lá, dar uma olhada nele. 346. A sub-rogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida comum. Então, se o credor ele paga uma dívida, perdão, credor que paga a dívida do devedor comum se subroga. A subrogação também opera de pleno direito, a subrogação legal do adquirente do imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito do imóvel. Vamos imaginar o seguinte, que eu moro em uma casa, eu sou locatário, alugo uma casa para morar. Só que o dono dessa casa, o locador, o proprietário, ele comprou essa casa, só que estabelecendo uma hipoteca para um banco, por exemplo. Ele deu em garantia a própria casa, ele comprou dando em garantia. E eu percebo que o banco está cobrando a hipoteca, o valor, o locador, por algum motivo, não está pagando, e eu posso até correr o risco de sair da casa, porque o banco pode tomar esta casa por não pagamento da hipoteca. O que eu posso fazer? Eu posso pagar ao banco e me torno credor em relação ao locador. Eu me subrogo na condição de credor. Beleza? Então, é essa lógica aí do artigo 346. E, inciso 2. E o inciso 3 fala da subrogação legal do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquela pessoa que, por algum motivo, pode vir a ser chamado a ter que pagar a dívida se o devedor principal não pagar espontaneamente. Então, por exemplo, fiador é terceiro interessado. O fiador, ele pode pagar a dívida que o devedor principal era obrigado, e aí o fiador passa a ser o credor. Ele vai se subrogar no direito de credor em relação àquela pessoa que ele pagou. Beleza? Então, tá aí a análise do artigo 346, que fala da chamada subrogação legal. Quando é que a subrogação, a transferência da posição, acontece nesses casos previstos aí na legislação. E a subrogação também pode acontecer por convenção das partes. A subrogação convencional está aí previsto no artigo 347. E essa subrogação convencional trata de hipóteses, né, de terceiros não interessados que pagam a dívida. Terceiros não interessados que quitam a dívida. Beleza? Então, o artigo 347 traz a subrogação convencional nas seguintes hipóteses. Subrogação ela é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. E também quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante, aquele que emprestou o dinheiro, subrogado nos direitos do credor, ou seja, ele assume
os direitos do credor. Essa é a chamada subrogação convencional, que está aí na apostila também, tratada como análise, né, do artigo 347 do Código Civil, que trata da subrogação convencional. E para finalizar esse estudo aí do pagamento com subrogação, eu chamo a atenção na apostila do artigo 349. Artigo 349. O que é que diz o artigo 349? Vamos ver aqui. O artigo 349 diz que na subrogação, a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Então, o artigo 346 diz expressamente que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo. Beleza? Então, por exemplo, o CDC confere ao consumidor a posição de vulnerável na relação de consumo. Se uma seguradora vem a ressarcir o prejuízo sofrido pelo consumidor em relação ao acidente de consumo, a seguradora pode invocar o tratamento benéfico conferido ao CDC em face do causador do dano. É o que a gente, né, mencionou aqui na nossa apostila como exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Em uma relação de consumo, aconteceu um acidente de consumo. Eu comprei um carro, por exemplo, e dirigindo esse carro 0 quilômetro, ele estava com problema no freio, veio um defeito de fabricação, não consegui parar o carro em uma situação que eu precisei frear, acabei batendo e sofri um acidente, quebrei o braço. Isso é um dano, né, causado por um defeito do produto. Beleza. E além desse braço quebrado, eu tive um prejuízo do carro, o conserto, sei lá, ficou em 20 mil reais. E a seguradora, eu acionei a seguradora e a seguradora me pagou. A seguradora ressarciu aquele prejuízo. Pagou o conserto do carro e me deu, estava lá na minha pólice previsto que eu tinha direito a, sei lá, 10 mil de indenização no caso aí de um braço quebrado. Beleza. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê regras processuais mais benéficas para a figura do consumidor. Então, por exemplo, se eu comprei um carro de alguém que me vendeu esse carro, a concessionária que me vendeu esse carro, ela é de São Paulo. E eu comprei o carro, ela me entregou aqui em Salvador. Eu, dirigindo o carro, sofri esse acidente. Eu, na condição de consumidor, o CDC me dá uma proteção de poder ajuizar essa demanda aqui em Salvador. Isso é uma grande vantagem, né, processual. Eu não preciso ir para São Paulo para reclamar. O CDC diz que eu posso ajuizar a demanda aqui. Beleza. Isso vale para o consumidor. Está lá no CDC. É uma proteção para o consumidor. Se a seguradora que me paga essa indenização, a seguradora não foi a consumidora, né? Ela não é consumidora. Em tese, o CDC não se aplicaria à seguradora. Mas o fato dela ter pago a dívida, ela acaba se subrogando na posição de credor. Então, o que é que a seguradora pode fazer? Ela pode demandar, se valendo da subrogação, da transferência dos privilégios, das ações, dos direitos, das garantias do credor primitivo,
que era o consumidor, a seguradora pode, por exemplo, demandar aqui em Salvador, demandar no domicílio de onde mora o consumidor, por exemplo. Então, tá aí exemplo de subrogação convencional. Beleza? Meus amigos, nós finalizamos aí a 11 e eu vou ficando por aqui hoje, porque a voz, inclusive, já começou a falhar. Eu já estou aqui no limite e a gente já estamos bem estou satisfeito aí com o avanço hoje, a gente vendo a apostila, a gente viu a 10 e a 11, não é isso? 10 e 11, exatamente. Aula que vem a gente pega da 12, tá bom? Tudo ok aí, meus amigos? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Certamente. Então, meus Bem, amigos, tudo bem. um abraço a vocês. Vocês já sabem que a gente acabou dando um prazo a mais, né? Para entrega aí do trabalho para o domingo, não foi isso? Eu já vi que tem algumas pessoas que já mandaram, mas a gente fica aí com o prazo aí até o domingo, estendido mais um pouquinho, tá bom? Então, um grande abraço aí a todos e boa noite, viu? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, abração.